Give me the camera, please. I've never seen anything like this. E quem é vivo sempre aparece. Vamos aqui para o primeiro ponto break do ano, 2026. Antes de mais, desejar a todos umas excelentes entradas e que seja um ano de objetivos, de concretização de objetivos, que o ténis venha para ficar, que haja mais consistência do que o ano passado, que as promessas sejam cumpridas em relação aos acompanhamentos, mas estamos também aqui para falar dos jogos que vão acontecer esta madrugada. Como sabemos, estamos aqui nos primeiros torneios antes do Australia Open, Brisbane, Auckland, United Cup. United Cup, ao contrário desses dois torneios que eu falei, é num contexto diferente porque tem a ver com seleções, mas vou-me focar aqui principalmente nos torneios que estão a decorrer, Auckland, Brisbane, principalmente esses dois, e começamos com o jogo da Wang contra a McNally. A Wang é uma jogadora interessante, é uma jogadora que não terminou muito bem o ano, mas fez um torneio exibicional, perdeu com a Bencic, mas venceu a Iga Swiatek 6-2, 6-3, e isso poderá dar uma injeção de confiança à jogadora, à Wang. Já a McNally é uma jogadora que terminou melhor o ano, uma melhor sequência de resultados, mas águas passadas não movem moinhos, o que ficou para trás ficou como lição e também de aprendizagem. No entanto, se a gente for ver o matchup entre as duas jogadoras e principalmente o que uma tem de melhor em relação à outra, parece-me que a Wang aqui tem vários pontos a seu favor, nomeadamente a composição física, a parte tática e técnica é uma jogadora muito interessante, a McNally também, nesse aspecto também, principalmente na questão técnica, é uma jogadora interessante. Agora, ao ponto de dizer que a McNally vai ganhar mais do que 55% dos jogos, não concordo. Acho que vai ser muito repartida entre as duas. No entanto, acho que a Wang, nessas condições em particular, ganha aqui uma grande vantagem, porque é uma jogadora mais agressiva no fundo do corte e não é uma jogadora que fica tão dependente do seu serviço, porque é uma jogadora que sabe responder melhor do que a McNally. A McNally vai depender muito do seu serviço e da qualidade do seu serviço, e então aqui vou colocar meia unidade a 2-0-2 na Wang para vencer o jogo. Depois temos aqui o Leka contra o Mayates. O último jogo entre os dois foi em 2020, num torneio que não está dentro daquilo que é o circuito, é quase um torneio exibicional à parte, e neste caso o Leka venceu por 2-0 em 2020. De lá para cá, 6 anos depois, voltam-se a encontrar. O Mayates, em outubro, lesiona-se e fica muito tempo, 2 meses sensivelmente fora do circuito, volta em dezembro para um torneio exibicional, perde aqui 2 jogos que na minha opinião tinha que os perder, porque não entrava como favorito em nenhum dos dois. Falo do Rublev e contra o Alex de Minaur. Esses 2 jogos ele não entrava como favorito, perdeu, também era logo os jogos a seguir à lesão, mas tem aqui um jogo interessante onde venceu 3-2 o Manarino. Claro que isto é um torneio fora daquilo que é o circuito, é um torneio exibicional, mas era jogado à melhor de 5 sets. E tem um 3-0 frente ao Rublev, um 3-1 frente ao Alex de Minaur, que foi o último jogo em dezembro de 2025, e praticamente no mesmo dia jogou com o Manarino. Jogou um de manhã e outro à noite, sensivelmente ganhou o Manarino, perdeu com o Alex de Minaur, o que era normal e esperado. Olhando para esse jogo, parece-me que o mercado está muito na dúvida sobre a questão física do Mayates, e eu compreendo. Agora, se o Mayates estiver a 70-80%, que eu espero, por isso se não tivesse, não prevejo que ele iria participar num torneio como esses, sabendo que podia ainda prejudicar mais a recuperação e colocá-lo de fora daquilo que é o grande Major do ano, que é o Australia Open. Parece-me que ele aqui vai ter condições de rivalizar com o Leka. Que o Leka, ao final do dia, poderá ganhar? Pode. Que o Leka, neste caso em particular, podia entrar como favorito? Pode. Ou podia. Agora, não acho que seja essa discrepância tão grande entre os dois jogadores. O Mayates é um jogador interessante, serve bem, um jogador muito agressivo no fundo do corte. Parece-me que isto poderá ser aqui um set para cada lado, um overgames, mas em termos de valor no mercado 1x2, vão posicionar com um quarto de unidade a favor do Mayates a 2,60 no longo prazo. Parece-me que o jogo é mais equilibrado, diria que 55% de chance para o Leka nessas condições, por isso o modo 1,80 no mínimo para o Leka. Diria que depois ali o do Mayates andava ali à volta de 2,20, 2,60 parece-me incorreto para o jogo que é. Depois temos o Arnaldi contra o Altmaier. O último jogo entre os dois foi o Arnaldi que venceu em Washington do ano passado, mais precisamente no mês de julho.
Arnaldi é um jogador interessante, um jogador muito móvel e dinâmico no fundo do corte, serve bem e varia muito bem o tosse. O Altmaier também é um jogador interessante, mas não tem a mesma consistência em termos de pancada que o Arnaldi. Olhando para esse jogo, claro que as condições podem favorecer, se calhar mais o Altmaier pelas condições ligeiramente mais, não digo rápidas, mas é uma superfície que poderá dar aqui uma vantagem do lado do Altmaier, porque tem mais capacidade de ler e contra-atacar. Mas o Arnaldi, pela sua mobilidade e variação de jogo, tem aqui, na minha opinião, alguns pontos a seu favor. Aceitaria, por exemplo, um modo de 1,85 ou 90 para o Altmaier. Como não está nesses valores, vão posicionar também com uma unidade a favor do Arnaldi a 2,12. Depois, Perricard, que vai jogar com o Tommy Paul. Um jogo interessante porque o Perricard, como sabem, é um bot server, é um dos jogadores que tem um melhor aproveitamento do serviço, tanto em termos de primeiras bolas colocadas, como também em pontos ganhos. E vai jogar contra um Tommy Paul que está num bom momento, basta ver que... mas o Tommy Paul também teve aqui um momento onde teve muito afastado dos cortes. Ele acaba o US Open, onde perde com o Public 3-2 em agosto e só volta a jogar 4 meses depois num torneio exibicional onde ganhou o Nick Kyrgios por 2-1. Por isso aqui também é preciso perceber como é que o Tommy Paul está fisicamente e mentalmente, principalmente. Já o Perricard é um jogador que arrancou muito bem, mas é esses jogadores que depois, mais perto do final da temporada, perdem muito do seu jogo. Porquê? O desgaste físico. O músculo já está cansado, já não tem a mesma precisão no serviço, são jogadores que já começam a fazer coisas fora da sua zona de conforto e depois perdem a maior parte dos pontos. Mas acredito que se o Perricard tiver naqueles dias que o serviço está a entrar, vai ser um jogo muito difícil para o Tommy Paul, na minha opinião, e por isso vejo aqui um jogo onde a tendência será para overgames ou então para nos posicionarmos a favor do Perricard. E o mercado também espera isso, porque temos aqui um 25,5, um 82, por isso o mercado está à espera ou de tie-breaks, 2 tie-breaks dá 26 pontos, ou 3 sets. Aqui o mercado está mais para 3 sets, porque não dá um 2-0 mesmo assim, está 2,35 para o Tommy Paul, o que significa que menos metade das vezes vai ser um 2-0, pelo menos isso na perspectiva da casa de apostas. Ambos os jogadores ganham um set, está 2,15, o Perricard a ganhar um set, está 1,55. Não é um mercado desinteressante, mas acho que o maior valor, na minha opinião, e vale o que vale, das duas uma, ou vamos pôr o Perricard a ganhar o jogo, ou o Perricard a ganhar o primeiro set. Porque o Perricard normalmente costuma entrar bem e, normalmente a frio, os bot servers têm uma maior facilidade em conseguir corresponder às expectativas no seu serviço e parece-me que poderá ser interessante. No entanto, vou-me colocar a favor do Perricard a 2,47 ao longo prazo com um quarto de unidade. Por último, e não menos importante, temos a Katie Boulter, que vai jogar contra não vou pronunciar o nome, a ucraniana, que é melhor não pronunciar, diria que é a Yulia, ou Júlia, se quisermos em português. A Katie Boulter, que nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas, sendo que a Katie Boulter sai lesionada contra a Ayala em outubro nas Honduras, e parece-me que aqui, ou em Honduras nada, minto, em Hong Kong, já a jogadora ucraniana está no melhor momento de forma. Nos últimos jogos, 4 vitórias e 1 derrota apenas. Fez aqui em novembro alguns jogos na Austrália. Em Auckland já tem 2 jogos contra a Ponset ou Ponce e contra a Tagar, e ambos ganharam. Ela ganhou ambos por 2-0. Agora, claro que essas adversárias não estão não estão perto daquilo que é a qualidade da Katie Boulter. A Katie Boulter é uma jogadora diferente. Agora, é preciso perceber como é que a Katie Boulter chega a esse torneio. Fisicamente, principalmente. E eu tenho algumas dúvidas. Por isso, o mercado que eu mais gosto, ou a Katie Boulter vai ganhar isso 2-0 e não arrisca depois a questão física vir ao de cima e isto beneficiar claramente a ucraniana, ou então perde o jogo e não completa os 13 jogos que nos colocaria em risco. Por isso, a minha sugestão aqui será a Katie Boulter menos 12,5, 1,70 com meia unidade. Acho que é muito interessante. Não se esqueçam de fazer a vossa análise, que é muito importante. Isso é a minha visão e estamos aqui numa fase muito prematura dos jogos, dos torneios, por isso ainda há muita coisa para ver e perceber como é que os jogadores chegam. Isto é com base no conhecimento que eu tenho das jogadoras e também naquilo que é
a percepção do valor no mercado. Claro que isto, uma nova temporada tenística, nós nunca sabemos como é que os jogadores chegam, principalmente aqueles que jogam aqui o seu primeiro jogo. Mas acho que ainda assim devem considerar as entradas que foram sugeridas aqui. Isto não invalida que vocês tenham que fazer a vossa análise e depois escolher aquilo que condiz mais com o vosso perfil de apostador. Mas fica aqui o primeiro ponto break do ano. Uma vez mais, desejar claramente boas entradas a todos e que seja um ano fantástico para todos dentro dos mercados e fora deles, e que as promessas sejam cumpridas em termos dos acompanhamentos e mais consistência no conteúdo ligado ao ténis. Pessoal, este foi o ponto break. Não esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, e vemos numa próxima oportunidade aqui para falar de ténis.